Olá, vamos começar. Hoje a gente vai desvendar um verdadeiro mistério do mercado de cripto. Aquele tipo de evento que, à primeira vista, não faz o menor sentido. Pensa só, uma notícia boa e logo em seguida um crash. O que aconteceu aqui? Essa é a grande pergunta, né? Como é que um cenário que parecia super otimista vira de uma hora para outra uma queda tão brusca? É exatamente isso que a gente vai investigar. Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça para entender a lógica por trás do que pareceu um caos total. Ok, vamos reconstituir os fatos. A linha do tempo é a chave para entender tudo. Às 8 da noite, o clima era de otimismo. Tinha muita gente apostando na alta. Meia hora depois, às 8h30, sai uma notícia econômica que, em tese, era para ser boa. Mas aí, às 10 da noite, o chão se abre. Tudo desaba numa cascata de vendas. O contraste é gritante. E a nossa investigação começa com a primeira pista, que é justamente a divulgação desses dados econômicos. E é aqui que a história fica, digamos, bem esquisita. Porque os números simplesmente não batiam. Dá uma olhada nisso aqui. O mercado estava esperando a criação de uns 75 mil novos empregos lá nos Estados Unidos. Um número bem ok, saudável, só que o número real que foi divulgado, apenas 22 mil. A diferença foi mas tão absurda, que a reação do mercado não foi de que notícia ruim, foi de pura e simples confusão. E o sentimento geral era exatamente esse. Os dados eram tão fora da realidade que todo mundo sacou na hora que tinha algo errado. Ninguém pensou, nossa, a economia está péssima. O pensamento foi, esses números não podem ser de verdade. E isso, em vez de dar uma direção, só gerou incerteza. E incerteza, como a gente sabe, é veneno puro para o mercado. E para botar a cereja no bolo da confusão, veio a confirmação oficial. A própria Casa Branca veio a público dizer, calma, esses números aí vão ser revisados. Isso foi a pá de cal. Confirmou que os dados não valiam nada e jogou mais lenha na fogueira da desconfiança do mercado. Mas atenção, esse é um ponto importante. Os dados errados, sozinhos, não explicam o crash todo. Eles foram só o gatilho. A nossa segunda pista mostra como essa faísca virou um incêndio de verdade. Foi um efeito dominó que já vinha se armando nos bastidores. Então, a anatomia desse flash crash foi basicamente em 4 passos. Primeiro, os dados errados criaram a incerteza. Segundo, já existia uma pressão de venda, com fundos e ETFs sacando dinheiro nos dias anteriores. Terceiro, essa combinação explosiva ativou liquidações em massa de quem estava muito alavancado. E quarto e último passo, essas liquidações geraram pânico, e o pânico fez a queda ser ainda maior. É o tal do efeito de sobreposição. E teve um gatilho bem específico para isso. No caso do Ethereum, o preço de $4.480 era um ponto crítico, cheio de ordens de liquidação. Quando o preço bateu ali, foi como acionar o interruptor. As ordens de venda automáticas foram disparadas em série, e o que era uma quedinha virou uma cachoeira. Certo? Agora que a gente já entendeu o porquê da queda, vamos dar um passo atrás e tentar entender o que isso realmente significa. E a grande revelação aqui é saber separar o que é só um ruído de curto prazo do que é a tendência de verdade, a de longo prazo. E olha, perspectiva é tudo. Se a gente olha o gráfico de 1 hora, o que se vê é um crash de dar medo. Parece o fim do mundo. Mas, se a gente afasta o zoom e olha o gráfico diário, essa mesma queda vira só um solavanco pequeno numa tendência de alta que continua clara. Muda tudo, né? E os números confirmam essa ideia. No fim das contas, no fechamento do dia, a queda total do Bitcoin foi de só 2,8%. Claro, quem foi liquidado sentiu a dor, mas olhando a foto maior, não foi um evento que mudou a estrutura do mercado. Portanto, o veredito dos analistas é bem claro. O que a gente viu não foi o começo de um bear market, de um mercado de baixa. Foi só uma chacoalhada, sabe? Uma limpeza de posições alavancadas demais que foi acelerada por esse evento bizarro dos dados errados. A tendência principal, a de alta, continua intacta. Beleza, mistério resolvido. Mas aí fica aquela pergunta, né? Tá, e agora? Para onde o mercado vai a partir daqui? Vamos dar uma olhada no que as análises estão projetando. E aqui tem uma observação bem interessante. A diferença de performance entre os dois gigantes, Bitcoin e Ethereum. O Bitcoin é visto como algo puramente descentralizado, com um fornecimento travado em 21 milhões, o que dá a ele essa característica forte de reserva de valor. Já o Ethereum, embora seja descentralizado, é visto como relativamente centralizado por causa da fundação e seu fornecimento não é fixo, mesmo com o mecanismo de queima. Essa diferença na base de cada um explica muita coisa sobre os preços.
Com base em tudo isso, os alvos dos analistas estão bem otimistas. Eles estão mirando o Bitcoin passando dos 112 mil dólares e também vem um potencial bem forte de alta tanto para o Ethereum quanto para a Solana, como a gente pode ver aí na tabela. Então, para além dos números e das previsões, qual é a grande lição que fica de um dia maluco como esse? A análise deixa uma dica de estratégia bem fundamental. A lição é a seguinte: o segredo é tentar ignorar o barulho do dia a dia e focar na tendência principal. Vendendo pânico durante essas pequenas quedas é a receita para perder dinheiro. O lucro de verdade, segundo essa análise, vem de conseguir pegar os grandes movimentos, as tendências de mão única, aquelas que duram semanas ou meses. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Falar é fácil, né? É só seguir a tendência. Mas como é que se faz isso na prática quando um flash crash como esse pode te tirar do jogo num piscar de olhos? A análise aponta para uma estratégia mais avançada, conhecida como rolagem de posições. Mas a existência de uma técnica assim nos deixa como uma reflexão final. Talvez o maior desafio não seja tentar adivinhar o futuro, mas sim ter um plano de verdade, um plano robusto para sobreviver a essa volatilidade do presente. Saber a diferença entre um solavanco na estrada e o fim da linha, como a gente viu hoje, já é o primeiro e mais importante passo.